Olá, alunos do 5º ano da nossa rede municipal de ensino. Estão preparados para mais uma sequência didática de matemática? Ai, Carol, eu pensei que a aula hoje fosse de gastronomia, de comida. Tem pizza, mas não é de gastronomia. Pois é, são aulas de frações. Aula boa também, hein? Alunos, vocês já se organizaram? Já pegaram caderno, caneta, lápis, borracha, tudinho? A aula de vocês vai começar agora. Depois a gente marca aquela pizza, viu, Carol? Com certeza! Pois, sim, pizza, fração, a gente já viu que tem tudo a ver, né? Então, vamos continuar na nossa sequência didática, que é a sequência de comparação de frações. Estamos na nossa segunda aula, tá? 5º ano. Olha, para começar a nossa sequência, eu trago uma pergunta, que é quase uma pegadinha. Quando eu tinha 8 anos, a minha irmã tinha a metade da minha idade. Agora que eu tenho 55 anos, com quantos anos minha irmã está? São perguntas que a gente sempre se depara. E principalmente o termo metade. É um termo muito usado no nosso dia a dia, né? E nós aprendemos na aula anterior que esse termo metade, sim, pode ser representado como uma fração. Então, pega seu material, se liga na nossa sequência, localiza aí ela no caderno Nossa Rede de Matemática, 5º ano, olha a capa da sequência, tá lá entre as páginas 130 e 135, esse assunto que a gente está discutindo aí, tá bom? Então, gente, voltando para o nosso problema, eu quero me ater à primeira parte do problema, porque a partir desse enunciado você pode ter um pensamento matemático ligeiro de metade, tá? Então, quando eu tinha 8 anos, a minha irmã tinha a metade da minha idade. Com certeza, rapidinho você pensa logo, né? Se é metade, então eu tinha 8. A metade quer dizer que ela caminhou metade do caminho. Então, a metade de 8 é 4 anos, não é isso? Esse é o nosso pensamento lógico. Quando eu tinha 8 anos, a minha irmã tinha 4. Pronto. É só para você entender esse conceito de meio caminho. Só que a gente pode pensar metade em relação à idade, a gente pode pensar metade em relação a outras coisas no nosso dia a dia, como andar um percurso, né? Então, eu vou medir aquela metade só que em quilômetros. Eu posso falar metade em relação ao peso de alguma coisa. Metade é um termo, é um conceito fracionário, mas que pode ser aplicado a várias situações do dia a dia, não é? Da mesma forma que pode ser aplicado a várias situações, eu quero chamar a atenção que ele pode ter nas frações vários tipos de representação. Então, nesse caso aqui, eu tenho discos, que a gente chama isso de discos fracionários, tá? Então, observe que os meus discos fracionários, eles estão divididos. E você lembra que o conceito de divisão que eu falei é uma divisão em partes iguais? Então, todos os meus discos aqui, eles estão divididos em partes iguais. Então, eu falei metade, não é isso? Observe bem. Eu quero, em cada divisão dessa, pegar a metade. Então, eu vou aqui, nesse primeiro disco fracionário. Eu dividi ele em quantas partes? O meu disco todo, eu dividi ele em 2 partes. Lembra aí, o todo dividido é o numerador ou o denominador? É a parte de baixo, é o denominador. Então, quando eu for escrever essa fração, que no caso é agora, eu vou olhar o todo que eu dividi. Eu dividi em 2 partes e eu vou escrever embaixo, certo? Nesse daqui, eu dividi em quantas partes? 4 partes. Então, lembre que o meu todo é o denominador. Então, eu vou escrever embaixo. Eu dividi esse todo em 4 partes. Esse meu todo aqui
eu dividi em quantas partes? Consegue contar daí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividi em 6 partes. Relembrando, denominador é a parte de baixo, então 6 fica embaixo. E aqui eu dividi em 8 partes. O meu denominador, então, é 8, beleza? Agora, eu falei que eu quero tomar a metade desses discos aqui. Então, observe que em todos eles eu vou pintar a metade. Desse aqui, a metade corresponde a essa parte aqui, beleza? Nesse daqui, a metade corresponde a essa parte e a essa parte. Ah, eu vou pintar metade desse. Agora eu não quero pintar do lado, não. Vou pintar a parte de cima. Mas é o mesmo disco e corresponde à mesma parte. Metade. E nesse daqui, vou pintar do lado de cá. Estou pintando do lado de cá, mas eu vou pintar a metade dele. Estou deixando bem claro aqui para vocês. Todos esses discos eu pintei a metade. Então, essa parte que eu pintei é a parte que eu quero. Então, se a parte de baixo, que chamamos de denominador, é o todo que foi dividido, a parte de cima eu vou representar com a parte que eu tomei, a parte que eu quero. Então, nessa parte aqui que eu tomei foi uma parte só do todo que eu dividi em 2. Então, essa fração é a fração da metade. 1/2, ou meio, ou 1/2, eu posso falar dessas maneiras. Essa daqui, observe, eu dividi em 4 todo e eu tomei, desse 4 que eu dividi, eu tomei 2 partes. Então, a mesma fração, é a mesma área, o mesmo resultado, mas eu representei de maneiras diferentes. Aqui, eu tomei a metade. Então, nessa metade de 6 que eu dividi, eu tomei 3 partes. Então, essa fração fica 3/2, tá? E nessa daqui que eu dividi em 8, eu tomei 1, 2, 3, 4 partes das 8. Então, eu represento essa fração 4/8. Se a gente pegasse uma calculadora para dividir, lembrando que toda fração é uma divisão, eu ia dividir 1 dividido por 2. Qual é o resultado? A calculadora ia lá dar rapidinho o resultado, ó, 0,5, que é meio, certo? Metade. Se eu pegar na mesma calculadora e dividir 2 por 4, nós vamos ter o mesmo resultado. E assim sucessivamente. Então, quando eu tenho frações que quando dividimos o resultado é o mesmo, ou elas representam a mesma área, né, a mesma parte, eu digo que essas frações elas são equivalentes. Entendeu direitinho? Essas partes representadas, mesmo escritas em frações diferentes, elas representam a mesma quantidade. Então, eu digo que são frações equivalentes. Então, eu posso dizer que essa é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Dessa mesma maneira aqui que foi representado aqui no slide. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que todas essas aqui valem a mesma coisa, ou seja, meio. Tá bom? Vamos continuar acompanhando aí as peripécias dos nossos ajudantes de cozinha e o nosso cozinheiro? Roda o take. Olá, tudo pronto para começar o trabalho? Opa, tudo prontinho daquele jeito, meu chefe. Então, vamos deixar tudo organizado, planejado, para não ter intercorrência na hora do trabalho, viu? Beleza? Já deixei tudo aqui higienizado, tanto os alimentos quanto o equipamento aqui. Já deixei tudo pronto para preparar o que o senhor mandar.
Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Então agora a gente vai começar com tomate, cebola e queijo, que são os mais importantes para preparar a pizza, certo? Então queijo primeiro. Queijo eu vou querer 2/5. Tomate acho que eu quero uns 4/8 e a cebola 10/15 avos. 10/15 avos? 10/15 avos, certo? Então deixa tudo cortadinho, tudo prontinho, para na hora do trabalho não ter problema. Jogue duro. Pronto, chefe. Terminei. Muito bem, viu? Parabéns, está fazendo um bom serviço, viu? Gostei. Nossa, esses cozinheiros aprontam, não é? Mas aquela dúvida dele foi uma dúvida importante. A gente precisa saber a relação da proporção entre o numerador e o denominador. Então, eu trouxe aqui esses casos, baseados lá nos ingredientes que o nosso cozinheiro, né, precisa para fazer as pizzas. Então, ele sempre vai usar queijo, tomate e cebola, são ingredientes básicos para fazer uma pizza, né? Então, repare, vamos entender a representação através da fração. Vamos fazer agora o caminho inverso, né? Eu tenho um queijo e ele disse que usou. A pergunta é, quantas partes serão usadas? Então, desse queijo, ele diz para mim que usou 2/5. Ou seja, ele pegou o queijo, ele dividiu em 5 partes e dessas 5 partes ele usou 2. Observe primeiro, o numerador ele é um número menor do que o denominador, não é isso? Então, eu tenho aqui, vou usar esse primeiro exemplo, 2/5. O numerador
é um número menor do que o denominador. Então, partindo daquele conceito que eu disse que toda fração é uma divisão, então, se eu tenho duas coisas para dividir para 5 pessoas, vai dar mais que 1 ou menos que 1? Pense aí. Gente, dá menos que 1, né? Se eu tenho apenas 2 chocolates para dividir para 5 pessoas, a 5 não vai comer um chocolate inteiro. A gente vai ter que partir em pedaços para dar para todo mundo. Então, é o mesmo pensamento com o queijo. Eu vou usar uma parte apenas de um queijo. Eu não vou chegar a usar um queijo inteiro. Então, 2/5, sim, ela é uma fração que é menor que 1, tá? Então, como é que a gente representaria essa fração? Eu vou usar aqui não vou usar o círculo agora, eu vou usar um retângulo. E esse retângulo, lembra que eu falei, a parte de baixo diz o quanto eu vou dividir essa parte. Então, eu vou dividir aqui em 5 partes. Então, vou 1, 2, 3, 4, 5, tá? 5 partes iguais. Então, eu vou usar apenas 2 partes, que é essa parte que me importa, que é o que o cozinheiro vai usar. Então, eu vou usar aqui a cor preta para representar a parte que eu quero, a parte que me cabe. Então, eu vou usar uma parte, 2 partes, certo? Então, 2 partes das 5 que foram divididas. Essa é a forma que eu represento. Vamos ver agora o caso do tomate. O tomate, ele tinha o total de 8 e ele usou 4, porque lembre, a parte de baixo é o meu total e a parte de cima é a parte que eu tomei para mim. Então, essa fração está muito fácil. Até aqui, ó, dá para você olhar e entender. Se eu tenho 8 e tomei 4, vamos fazer de conta que eu tomei apenas a parte de cima. Então, 4/8, que a gente aprendeu no take anterior, que é a metade. Então, ele usou ali a metade dos tomates. Então, vamos representar mais uma vez. Eu tenho 4/8, certo? Vou representar. Vou usar aqui novamente o retângulo e vou fazer assim, ó, dividir em 8 partes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora eu vou tomar 4 partes dessas 8. Então, 1, 2, 3, 4. Então, justamente a metade. Mas, se eu também quiser representar 4/8 dessa maneira aqui, ó, eu pego aqui e divido aqui no meio e digo que eu usei a metade. Eu estou fazendo errado? Não, você está fazendo certo. Por quê? Porque a gente já entendeu que 4/8 é a metade. Então, eu posso tanto representar dessa forma, quanto representar dessa forma. Agora, vamos para o caso da cebola. Aí, gente, a cebola é algo que nos faz chorar. Porque, perceba, a fração diz 15/10 ou 15/10. Então, segundo a fração, se eu entendo que eu tenho 10 cebolas e eu tomei 15, como assim, Pro? A gente sempre aprendeu que a gente, na conta de divisão, para ficar mais fácil, a parte de cima, o dividendo tem que ser maior do que o divisor, normalmente. Mas aqui você já está aprendendo um pouco a mais. Já está aprendendo que a gente não precisa só dividir inteiro, que a gente pode dividir em partes. Então, isso aqui é possível. Mas como eu vou representar? Então, para essa fração 15/10, a gente vai pensar um pouco diferente. Vamos fazer essa conta? Olha, eu sei que eu tenho 15 cebolas para dividir em 10 partes ou para 10 pessoas, né? Observe que eu tenho uma quantidade de coisas para dividir maior
do que as partes. Então, a gente pode pensar rapidinho. Tenho 15 para dividir para 10, logo cada um vai ficar com pelo menos 1, certo? Só que vão me sobrar 5, que eu vou precisar redistribuir para os 10. E agora, como é que a gente pode fazer se eu tenho uma quantidade de coisas para distribuir menor do que as partes que eu preciso? Então, vamos pensar agora nos números fracionários, porque observe, eu não tenho como usar mais o número inteiro. Vamos pensar nessas 5 cebolas aqui através do desenho. Cada pessoa agora não vai poder mais ficar com uma cebola inteira, mas ela pode ficar com uma parte. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai distribuir ou dividir essa cebola em 2 partes. Vai dividi-la ao meio, cada cebola. Então, agora, se a gente for contar, a gente vai ter justamente a quantidade de partes necessárias para poder dividir para os 10. Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, temos 10 partes de cebola, ou 10 metades. Então, agora já dá para a gente distribuir para os 10. Isso quer dizer o quê, Pro? Que cada um vai ficar com a metade, uma parte da cebola, para juntar com a cebola inteira que ele já tem. Então, como ficaria o resultado dessa conta? Seria o número inteiro que a gente já achou aqui, mais a metade, que se escreve assim, 1/2, como a gente já viu nas aulas anteriores. Então, o resultado de 15 dividido por 10 é 1,5, ou também podemos escrever assim, 1,5, que é a mesma coisa que 1,5. Agora, a gente vai fazer a representação. Vamos desenhar aqui 2 retângulos, certo? O primeiro retângulo, a gente vai pintar ele todo, porque isso quer dizer que a gente teve uma cebola inteira. E o segundo retângulo, a gente vai dividi-lo ao meio e vai representar apenas pintando a metade. Então, esse número é 1,5, que é o resultado da nossa divisão. E aí, chefe, já vamos começar a fazer as massas? Daqui a pouquinho, tá? Eu só tô terminando de fazer o registro do que a gente usou ontem, tá bom? Mas pra quê? Isso aí só vai atrasar a gente. Gente, rapaz, se organizar nunca atrasa ninguém. Bote uma coisa na sua cabeça. Pelo contrário, a gente poupa tempo e economiza. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo aqui esses registros? Tudo que está registrado aqui, eu sei o que a gente gastou. Se a gente gastou mais, se a gente gastou menos. Porque assim eu vou me programando. Eu vejo o que é que eu preciso comprar para amanhã, entendeu? Já pensou se no meio do serviço falta molho de tomate, falta mussarela, falta queijo, falta, sei lá, farinha para fazer uma massa? Não dá. Sem essas coisas não tem pizza. É verdade. Olha, ontem gastamos isso tudo aqui de farinha. E o presunto, não entendi. Essa fração aqui, eu não sei dizer se foi mais de uma peça ou menos. Bem, vocês viram a dificuldade que o assistente teve para entender se era mais ou menos que 1? Então, vamos aproveitar esse momento para perceber que o numerador é a parte que a gente toma. Então, vamos fazer alguns exercícios para poder compreender como ele é observado no todo e como a gente pode representar ele. Acompanha comigo. Vamos observar aqui esse velocímetro, talvez a gente pode dizer que é velocímetro. E agora eu quero que você fique bem atento à relação do numerador, tá? Então, numerador, a gente já entendeu que é o quanto eu tenho, qual é a parte que eu tenho. Então, a agulha está justamente apontando para aqui. Então, qual é o meu todo? O meu todo é isso aqui tudo. Ele está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. O meu todo está dividido em 6 partes.
eu não coloquei aqui, mas se for para botar um denominador aqui, fica 6, certo? Agora, a minha agulha parou aqui, então quer dizer que eu já caminhei tudo isso e parei aqui. Então, desse meu todo, quantas partes eu tenho em relação a ele? Então, eu vou contar 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Então, aqui seria o número 4. São 4 partes que eu tenho em relação ao todo, que é o meu numerador, tá bom? Então, aqui, vamos pensar. Esse número é maior ou menor do que 1? O numerador me facilita muito eu ver a relação do numerador com o denominador para saber se o número é maior que 1 ou menor que 1. Observe. 1/5. Eu tenho 1 para 5, dividir para 5. Se você for pensar, com certeza, essa fração aqui, ela é um número menor que 1, porque se eu tenho uma coisa dividir para 5 pessoas, cada uma vai comer menos do que uma parte inteira. Esse 1 aqui sempre é um inteiro, sem dividir com nada, tá bom? Então, vamos conferir? Tá vendo? Boca aberta sempre para o lado do maior. Então, isso quer dizer que essa fração é menor do que o 1, certo? Vamos para o segundo exemplo? 5/2. Olha, eu tenho 5 coisas para dividir para 2 pessoas. Observe, então. 5/2 é maior ou menor que 1 inteiro? 5 coisas para 2 pessoas. Cada uma vai ficar mais ou menos com 2, ou um pouquinho mais que 2, né? Então, 5/2 é maior, isso mesmo, é maior. Então, a boquinha vai ficar para o lado de cá. Tá vendo? Boca aberta para o lado do maior. 5/2 é maior do que o número 1. Temos agora 15/25. Olha, qual é a relação que eu quero chamar a atenção? Quando o numerador ele é menor do que o denominador. Esse número sempre vai ser menor que 1. Como é este caso aqui, ó, 15 é menor do que o 25. Então, com certeza, esse número vai ser menor que 1. Confere? Sim, olha, ele é menor. A boca fica para o lado maior. Então, 1 é maior do que ele. Então, essa é a regra para você saber se um número é maior ou menor que 1. Quando o numerador, a parte de cima, é menor que o denominador, a parte de baixo, o resultado sempre vai ser menor que 1, tá? Agora, quando for o contrário, quando o numerador, a parte de cima, é maior ou igual ao denominador, o resultado sempre vai ser ou igual ou maior que 1, tá? Continue estudando em casa, pede ajuda ao seu professor, a um responsável. Vai lá, tá na página 132, a questão número 4, para reforçar isso aqui que a gente aprendeu hoje, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.